Olá, seguidores! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar dos nossos famosos celebridades ou figuras públicas, como queiram chamá-los. O assunto de hoje é sobre José Castelo Branco. Mais uma vez, devem pensar que o Zé é a única figura pública de Portugal. Não, não é, mas é o mais badalado de sempre. Por isso, hoje voltamos a mencionar o seu nome com novos contornos da situação que os portugueses tão bem conhecem. A comentadora Filipa Torrinho voltou a atacar José Castelo Branco. Ela que já tinha usado palavras nada simpáticas quando frisou que José Castelo Branco só queria tirar proveito da situação e usar o nome de Betty com fins lucrativos, voltou a fazê-lo. Desta vez, a psicóloga não alterou uma vírgula, pelo contrário, acrescentou mais acusações à sua lista. Primeiramente, Filipe optou por dizer que ter fé no José Castelo Branco é o mesmo que ter fé no Pai Natal. Frase irónica. Por outras palavras, ela quis dizer que não acredita na inocência do socialite sobre as acusações de violência doméstica contra a milionária Betty. Há acusações mesmo muito relevantes para estas medidas estarem a ser tomadas. Neste momento, ter fé na inocência de José Castelo Branco é uma questão mesmo de fé. É como ter fé no Pai Natal. Há muitas provas e muito robustas de que algo não está bem. Filipe ainda criticou a postura do socialite. Naturalmente que a justiça terá que ser feita. E até ser feita será sempre inocente. Mas há aqui muitas coisas que não estão a correr bem. Zé continua a dizer que era incapaz de fazer mal a Betty e desta vez fez graves acusações ao meio de comunicação da TVI, nomeadamente à jornalista Conceição Queiroz, entre outros. Não tenho medo de ninguém, porque quem não deve não teme. Estou farto de ser julgado indecentemente. Não fiz mal à minha Betty. Não era ao fim de 30 anos que ela vinha com histórias. São histórias da Marcela Fernandes. Sim, que é uma invejosa, daquela apresentadora de cabelo encarnado, lá da TVI, uma moçambicana, Conceição Queiroz, e do filho Roger. Fizeram esta tramóia toda e o mais Pedros Picos. No ponto de vista do socialite, todas estas pessoas montaram uma cabala contra ele. E agora, para piorar o cenário, a justiça confiscou o passaporte de José. Assim que souberam que o moçambicano tencionava sair do país e viajar para um país africano de férias, fizeram questão de o impedir de fugir do país. A justiça entende como uma possível fuga. Sem nada e farto de aparecer nos mídias com a imagem denegrida, Zé chega à exaustão e alega que era incapaz de fazer mal a Betty. José tem grandes chances de perder a cidadania americana por ter um processo criminal. O registro criminal sujo por vezes impede de fazeres a tua vida. Logo, os americanos que não brincam em serviço, se chega aos ouvidos deles, pode ser um bye-bye América para sempre. A não ser que a vida volte a sorrir a Zé e ele encontra o amor numa pessoa de cidadania americana. Porque o cerco está-se a fechar cada vez mais. Um dia estás lá em cima e no outro estás em baixo, bem lá no fundo do poço. Quem diria que José Castelo Branco um dia fosse se ver nesta situação? Como se não bastasse a vida caótica de José Castelo Branco, veio sim a Jardim colocar mais achas na fogueira. Há poucas figuras públicas que ficaram receosas de confrontar Zé, porém Sinha não ficou tão indiferente quanto Lili Canessas, que não pronunciou-se sobre o ocorrido. Sinha foi real no seu ponto de vista. A simpatizante do Partido Chega disse o seguinte: é uma questão de civilização. Eu não posso tolerar, eu já tolerei tudo o que havia para tolerar no Zé. Já achei graça, menos graça, já nos rimos muito, divertimos-nos. Fui com ele a alguns lugares, estivemos, com todo o respeito, alguns anos zangados, mas depois, pronto, não gosto de ter rancor com ninguém. Tolero tudo ao Zé, até algumas daquelas coisas mais escandalosas que passaram pela vida do Zé.
Ultrapassei porque não é minha vida. Ele faz o que quer da vida dele, como quer. Agora, quando se fala em violência doméstica alegada, mas falou sem Zé bateu. Eu fiquei chocada porque eu tinha o Zé como um cuidador, o cuidador da Betty, em que muitas vezes o defendi. Eu não sei se posso dizer que a acusação é verdade porque eu não vi. Agora, há uma série de atitudes do Zé que poderão levar a que a Betty tenha considerado violência doméstica. Pode não ser violência doméstica para mim que tenho esta idade, mas pode ser para uma senhora de 80, 85, 90 ou 95. Como ele disse, que naquele dia em que ela foi para o hospital a abandonou 3 vezes, sacudiu-a ou dizia para cima para baixo e quando ela não queria mais ser maquilhada, que às vezes a confrontava com um tom de voz, e eu conheço o tom do Zé quando está zangado. Portanto, eu fiquei bastante receosa e não tive coragem de ligar ao Zé, nem sequer perguntar. A atriz Bárbara Norton Matos mostrou seu descontentamento com a mentalidade da sociedade em relação ao machismo. Depois de terminar a relação de poucos meses com o cavaleiro, alegando que os dois não eram compatíveis, a saúde mental da atriz parece estar estabilizada. O que não contávamos é que, ao fim de algumas semanas, Bárbara deixou um post na rede social vizinha a reclamar sobre alguns direitos e privilégios dos homens na sociedade, nomeadamente o machismo. A atriz disse o seguinte: em pleno século XXI, ainda me pergunto se teremos evoluído assim tanto quanto o machismo a ser idolatrado. Temos cuidados de saúde mais inovadores e eficientes, temos tecnologia avançada, até temos inteligência artificial, mas continuamos a ter uma parte da sociedade em que o homem que coleciona mulheres é aplaudido. Hoje acordei a pensar nisto. Faz sentido esta minha opinião? Pode ser e pode não ser uma indireta para o seu ex-namorado João. A carapuça cabe perfeitamente na sua cabeça. O cavaleiro não tem feito outra coisa senão andar a namoriscar a toda hora. Desde que começou a relação com Luciana Abreu, o cavaleiro, que passava despercebido, começou a chamar a atenção pela lista vasta de mulheres lindas com quem tem ficado. Rapidamente, como uma flecha, Bárbara foi atacada por vários comentários, a maioria feita por mulheres que a criticaram de ter dado esse gostinho ao João de andar por aí a arrasar corações. Outros dizem que já era de se esperar, pois um homem que diz que amou muitas mulheres, ao fim e ao cabo não ama ninguém. Vamos ler alguns comentários que saltaram à vista. Nossa, dali estavas à espera de quê? É nas costas dos outros. Vemos as nossas. Não nos podemos achar melhores que ninguém. As histórias eram muitas e já se sabiam, porque consigo havia de ser diferente. Pergunta à Floribela o que ela acha acerca de colecionar homens e pensões. Ela às vezes tem cromos repetidos. A sério? Só agora acordou a Bárbara? Achou que ia ser diferente contigo, porquê?